A gente vai falar de um assunto muito sério. A gente sabe que a luta contra a obesidade infantil é muito difícil, mas é importante saber que os pais não estão sozinhos nessa missão. Hoje, muitas escolas abraçam essa causa pelo bem dos seus alunos e eu fui conhecer uma delas. Acompanhe a reportagem. Eu vim até uma escola na Grande São Paulo para mostrar que alimentação saudável e atividade física podem sim fazer parte da educação das crianças dentro e fora da sala de aula. Eu cheguei bem na hora do recreio para ver se essa turma sabe fazer boas escolhas. E aí, pessoal, tudo bom? Tudo. Como é que você chama? Lucas. E você? Deixa eu fazer uma pergunta. Qual foi a opção da cantina hoje? Uma torta integral com queijo light. Que delícia! E você, Lara? Um pote de manga. Pote de manga. Você gosta de frutas, Lara? Uhum. É mesmo? Vocês gostam das opções que tem aqui na cantina? Eu gosto. Seja na hora do lanche ou na hora do almoço, todas as opções são saudáveis e selecionadas pela nutricionista da escola. Todos os temperos aqui são naturais e evitamos ao máximo os alimentos industrializados, que eles contêm muito sódio, gorduras, açúcares, que são prejudiciais à saúde das crianças. E quando vocês chegaram à escola, vocês gostavam desse tipo de comida? E eu acabei provando coisas inacreditáveis, que eu gostei muito. Obrigada, viu? E o mais legal dessa conversa é perceber que a educação aqui também está nas atitudes, na alimentação das crianças, que elas levam daqui direto para casa. O diretor da escola me contou que a saúde das crianças sempre foi uma preocupação. Nós acreditamos que, além de oferecer um ambiente de aprendizagem contínuo, uma alimentação balanceada e também a prática de esportes frequentes vai incentivar nos nossos alunos hábitos mais saudáveis, uma vida melhor e, por consequência, uma contribuição com o mundo melhor. E olha só que boa ideia! A aula de inglês é uma oficina de culinária saudável. 2 aulas em uma só. O mais importante de tudo é criar bons hábitos alimentares, que isso a gente leva para toda a vida. E esses bons hábitos devem sim, todos os dias, serem incentivados pelos pais, por toda a família, pela escola, pública ou particular. E se você tem dúvidas, não se preocupe. O doutor Hélio Rocha, mais uma vez, está junto com a gente para tirar todas as dúvidas dos telespectadores. E eu começo com uma, doutor, de uma telespectadora que é a seguinte. Eu não tenho tempo para preparar a merenda do meu filho. Então, o que é melhor, doutor? Dar dinheiro ou mandar o lanche que eu comprei? Pois é, esse tem sido um problema muito sério, porque cada vez menos as mães têm tempo de preparar os lanches para o seu filho. Mas essa é exatamente a questão, porque se eu deixo a criança decidir o que ela vai comer, certamente isso fica sem controle. Então, a mãe tem que participar dessa merenda que a criança vai levar para a escola. Mesmo que ela passe em algum supermercado e compre, mas aí ela vai ver as quantidades de nutrientes daquilo. E uma outra coisa que é importantíssima, que a gente vê fazer muito errado, é a mãe compra e dá um pacote inteiro para a criança levar para a escola. Ela tem que fracionar. Ela tem que fracionar. Então, dar o dinheiro não é a melhor opção. Agora, Seria tem a pior muitas opção. dúvidas também, doutora. Tem uma mãe que pergunta assim, meu filho estuda no período da tarde. É melhor que ele coma em casa ou que ele almoce na escola? Então, César, praticamente é a mesma coisa, né? Que se ele almoça em casa, mas quais são as mães hoje em dia que têm a chance de poder oferecer o almoço em casa com ela supervisionando? Se ele almoça em casa, ela participa, ela vai ter muito melhores condições de controlar isso. O que acaba acontecendo e que é muito comum atualmente entre nós é que, principalmente as crianças que estudam à tarde, elas tendem a ficar mais obesas. E aí tem uma coisa incrível, elas almoçam muitas vezes em casa o almoço que a mãe deixou e repetem na escola. Então, a mãe tem que ser muito incisiva nisso. Ela precisa determinar o seguinte, olha, você não vai comer em casa porque eu não tenho tempo de supervisionar, vai comer na escola.
paciência. Se tiver uma escola como aquela, maravilha. Pena que não é sempre assim. Doutor, tem uma mãe aqui que está muito preocupada com seu filho e pergunta o seguinte: meu filho não gosta de educação física semanal da escola, o que eu devo fazer? Pois é, essa é uma outra coisa que, assim, se na escola não tivesse aula de matemática, de história, português, certamente os pais se rebelariam. A educação física faz parte do currículo escolar e nós devemos lutar para que ela seja mais do que uma vez por semana, é um absurdo. E outra coisa, a criança deveria aprender na escola os exercícios para ela fazer em casa. E nem sempre as escolas pensam nisso, porque às vezes a escola tem uma quadra de tênis maravilhosa, tem uma piscina, mas a criança não dispõe disso em casa. Então, o professor de educação física deve preparar para exercícios e brincadeiras que ela possa reproduzir em casa. E a família deve, então, aproveitar isso, primeiro, cobrar da escola ter esses exercícios, ter a educação física, cobrar do filho que faça o dever de casa, como cobraria um dever de casa. Ou no caderno, ou nas atividades. Ou nas atividades físicas. E com isso, estimulá-los a ter a atividade física. Porque isso também é um problema seríssimo no momento. Temos mais uma dúvida aqui, que é a seguinte: minha filha nunca quer tomar café da manhã. Ah, essa aqui é boa. Isso ajuda a controlar o peso, doutor? Você vê, então, isso é muito frequente, principalmente naquelas crianças que já estão obesas. É muito frequente, porque o obeso, ao dormir, ele fica em jejum. Esse jejum prolongado leva ele a um aumento de uma coisa chamada corpos cetônicos. E esses corpos cetônicos inibem o apetite. Quando ele acorda, ele não tem fome. E aí ele se ilude com uma situação e que também a família se ilude. Eu vou para a escola, não quero comer. Não estou com fome, é verdade, ele não quer comer. E aí, como eu não comi, quando chegar na hora do lanche ou na hora do almoço, eu tenho direito a comer mais porque eu não tomei o café da manhã. Então, é um fato biológico, quer dizer, ele realmente tende a acordar com menos fome do que o magrinho, mas ele usa isso de uma forma quase sempre muito ruim para ele mesmo, porque ele acaba fazendo um intervalo muito grande, o corpo dele, imagina, existe uma imaginação biológica, né? Assim, eu não tenho comida, então quando eu comer eu tenho que armazenar o máximo que posso. Então esse prolongar é muito prejudicial também. Significa que pai e mãe precisam desde cedo ensinar que tomar café da manhã, fazer o lanche de 3 em 3 horas, o almoço, tudo certinho, fracionar a alimentação, é a forma correta, doutor Hélio. Perfeito. Ana. Muito obrigada. Eu que agradeço. Prazer e até a próxima semana. Até a próxima, se Deus quiser. Muito bom.